anos. Vamos lembrar aqui, se você tem uma carga horária mínima de 800 horas por ano, se o ensino médio tem 3 anos de duração, você sabe que o mínimo de carga horária da duração do ensino médio é 2.400 horas. Grava esse número, tá? A gente vai precisar dele depois. Então, o mínimo da duração inteira do ensino médio são 2.400 horas. A gente sabe que tem toda aquela intenção de ampliação do horário integral no ensino médio, mas o mínimo é esse. É importante que você lembre disso. Então, quais são as finalidades, de uma forma geral, do ensino médio, dessa proposta, desta etapa educacional? Lembra que o ensino médio faz parte da educação básica. Lembra que a gente já viu isso? A educação básica, então, é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E, portanto, nós temos como finalidade a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Então, tudo aquilo que o sujeito já aprendeu no ensino fundamental, ele precisa ser consolidado e precisa ser aprofundado no ensino médio. A preparação básica para o trabalho, a preparação básica para o trabalho não está falando de nenhuma qualificação específica, está falando de uma preparação básica. Você conhecer as ferramentas do mundo do trabalho, você saber se colocar, escrever, redigir, entender os processos atuais que a nossa sociedade determina, tá? Nas relações sociais, nas relações comerciais. Isso é a preparação básica, a básica para o mundo do trabalho. E a cidadania do educando, que a gente viu que era um pré-requisito das questões da finalidade do ensino fundamental, e aqui a gente continua. O aprimoramento do educando como pessoa humana, então todas aquelas ideias, lembra que a gente já viu dos ideais de solidariedade, dos princípios de liberdade, de todas aquelas questões de valores que o ensino fundamental falava, aqui a gente tem essa ideia desse aprimoramento e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. Nós vivemos um momento em que esses fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, eles estão bastante alterados, toda hora tem uma novidade, frente à nossa as grandes alterações tecnológicas que a gente vem vivendo, com todo o avanço da própria tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, das tecnologias que você usa quando você vai ao banco, quando você... Aliás, a nossa vida hoje está muito focada na questão da tecnologia, né? Tanto é que eu estou aqui falando com você que está aí e a gente nem sabe exatamente onde, né? Imagina quantos lugares do Brasil você está assistindo aqui esta aula e eu nem tenho consciência de que lugares são esses todos na realidade. Então, essas ideias desses processos científicos tecnológicos tem que estar presente no ensino médio. Até aqui, gente, a gente não viu nenhuma alteração da lei, tá? Mas vamos continuar, e aí você já pode ver que no artigo 35A, então você tem um apêndice desse artigo 35 inicial, olha só quantas mudanças, eu deixei todas elas aqui para vocês entenderem que a gente está falando de um contexto de mudanças muitas e muito recente. Então, olha só, artigo 35A vai falar para a gente da Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular, ela também aparece em vários locais pelas iniciais, BNCC. Então, onde você vir a inicial BNCC, já sabe, Base Nacional Comum Curricular. Definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Olha quais são as áreas do conhecimento do ensino médio. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente está falando das áreas de conhecimento. Preste atenção que a gente só falou aqui de áreas de conhecimento. A gente não está falando de formação específica ainda. Então, a gente está dizendo o seguinte, para essas áreas do conhecimento, quem é que vai definir os direitos de aprendizagem que o garoto tem e os objetivos da aprendizagem? Quando a gente fala de direitos de aprendizagem, essa é uma expressão nova que vem se utilizando em relação ao aluno. Então, o aluno tem o direito de aprender algumas coisas. Então, a base vai definir que direitos são esses. E também
que objetivos são esses dessas aprendizagens do ensino médio? Sempre de acordo com diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Então, são diretrizes para o ensino médio que estão sendo pensadas, reelaboradas, a partir dessa discussão da Base Nacional Comum Curricular, nossa querida BNCC, ok? Então, cabe essa discussão da base é extremamente importante, porque ela vai definir, por exemplo, dentro dessa primeira área de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, o que compõe como direito de aprendizagem dos alunos e quais os objetivos para que ele aprenda isso. Isso é uma discussão central. É como se eu estivesse definindo assim, aquilo que o aluno vai ter acesso e aquilo que o aluno não terá acesso. Essa escolha, ela é determinista demais. Ela vai determinar as possibilidades de acesso ao aluno ao conhecimento via uma discussão que vem acontecendo e que é extremamente importante, ok? Então, vimos que a gente já tem muitas mudanças. Essas áreas aqui, a grande alteração que elas sofrem é que elas agora estão sendo organizadas e definidas a partir da Base Nacional Comum Curricular. Vamos continuar. Ainda, se vocês olharem que está cheio de azulzinho, vocês já sabem. É tudo novo. Então, presta atenção redobrada. As coisas novas, olha só, você vai fazer uma prova de concurso agora, a prova coloca lá, ó, LDB, legislação, LDB inteira. Lógico que as coisas novas são sedutoras para uma banca de concurso, né? Você vai criar uma questão que não foi ainda criada. Você tem possibilidade de trabalhar isso de diferentes formas. Então, é algo que a gente precisa saber. Então, vamos acompanhar. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Presta atenção, olha o que a gente está dizendo, que vai incluir estudos e práticas, tá? Então, a gente mantém a educação física, a arte, a sociologia e a filosofia como estudos e práticas. Não necessariamente como disciplinas, ok? Mas como estudos. Quando a lei usa essa palavra, a gente precisa entender. Ela deixa uma duplicidade aqui para a gente poder, para que o sistema de ensino coloque em prática. Então, o que a gente tem? Garantia dos estudos, ok? O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Olha a diferença, aqui a gente está dizendo que vai ser incluído obrigatoriamente estudos e práticas. Aqui nós estamos dizendo o ensino da língua portuguesa e da matemática. Então, o ensino é intencional. Alguém vai ter que te ensinar. O estudo pode ser pessoal, pode ser dirigido. Eu mesmo estudo, tá? Então, a gente já começa a ver que a nomenclatura traz para a gente algumas possibilidades de interpretação diferenciadas. Então, língua portuguesa e matemática é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Lógico que os índios têm esse olhar especial na legislação e, no caso deles, a língua, não necessariamente a língua portuguesa, prioritariamente é a língua materna de cada etnia. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa. Então, olha só, no ensino médio a gente tem obrigatoriedade da língua inglesa. Não é de uma língua estrangeira, tá, gente? É de inglês. E poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. Entendeu o cenário aqui? Inglês, obrigatório. Pode ter uma segunda língua, pode ter optativa, mas se você tiver, que de preferência essa língua seja o espanhol, mas de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Então é assim, ó, inglês, tu pode escolher, tá? Mas eu prefiro que seja espanhol. Aí você vai definir, o sistema de ensino tem essa liberdade de escolha nessa segunda língua de caráter optativo. Continuando,
A carga horária, esse é bem importante, tá? A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total de carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Qual é o mínimo de carga horária do ensino médio? 2.400 horas. Então, o que a gente está dizendo? Que a Base Nacional Comum, ou seja, Base Nacional Comum Curricular, não pode ser superior a 1.800. Pensando nessa carga horária mínima de 2.400, 1.800 tem que ser voltadas para a Base Nacional Comum no máximo, ok? E outras 600, então, ficam como? Vamos ver, tá? Mas entendam que o máximo que a Base Nacional Comum pode usar da carga horária do ensino médio é 1.800 horas. Está aqui, claro, de acordo com a lei. É o máximo que pode ser gasto com a Base Nacional Comum. Lembra que a Base Nacional Comum vai falar dessas coisas que a gente está discutindo aqui, tá? Português, matemática, estudo e prática de educação física, arte, sociologia e filosofia, isso está compondo a Base Nacional Comum. Ok? Vamos continuar? E é lógico que a gente continua com as alterações. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, processos nacionais de avaliação, você pode começar a pensar no Enem. Então, essa discussão sempre aconteceu. Vai mudar o ensino médio, não vai mudar os processos de avaliação, não vai mudar o Enem, não vai mudar outras entradas em universidades que têm o seu processo de vestibular separado, isolado? Então, a União é que vai estabelecer esses padrões de desempenho que são esperados, que serão a referência e que estão todos apoiados na Base Nacional Comum Curricular. Olha, de novo, a importância que a Base Nacional Comum Curricular tem hoje, quando a gente fala da educação e quando a gente fala especialmente do ensino médio. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então, olha só, tem uma preocupação aqui da lei de falar trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação. Isso aqui gera muita polêmica, tá? Então, eu não vou nem entrar muito nisso, mas como algumas questões são meio críticas, a gente pode começar a fazer alguma crítica do tipo. Entendendo que o aluno entra no ensino médio por volta dos 14, 15 anos, de acordo com a lei, se tudo der certo, né? Aos 14, 15 anos ele está entrando no ensino médio. Um adolescente aos 14, 15 anos tem projeto de vida já? Tem condição de saber o que ele quer para a vida? Mas, na lei, fica uma questão bastante bonitinho, né? Então, você está pensando em formação e deixa ele construir o projeto de vida que ele elaborou para ele. Que experiências ele tem para já pensar no seu projeto de vida é algo para se questionar. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Ok? Então, a gente vê, vamos lá discutir isso aqui com mais calma. A gente está falando que vai ter um tipo de avaliação. Então, a avaliação prevista para o ensino médio, vocês podem anotar aí, podem marcar, eu não tenho uma caneta vermelha, mas eu tenho uma pretinha. Vamos lá, ó. A avaliação processual está aqui, ó. Ensino médio está clara a ideia, tá? Avaliação processual e formativa. Aí você vai perguntar, mas o que é isso? A gente vai ter uma aula de avaliação, você vai entender melhor. Mas deixa eu logo fazer um resumo aqui para você. Uma avaliação processual é aquela avaliação que considera todo o processo de ensino-aprendizagem.
Então, eu não estou olhando para aquele resultado, eu estou olhando para o processo inteiro, para como o menino construiu aquela aprendizagem, mas também estou olhando para que tipo de trabalho foi oferecido a ele. Quando eu olho o processo, eu olho o ensino, ou seja, como foi ensinado, as condições do ensino e olho também o resultado da aprendizagem. Isso é uma avaliação processual. Ela é também uma avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que acontece ao longo de todo o processo e que vai corrigindo os erros ao longo do processo. Isso é a ideia da avaliação formativa, ok? Então, você começa um trabalho com o aluno, percebe uma dificuldade, você já intervém naquela dificuldade naquele momento e você continua. E todo esse caminhar, todo esse trajeto do aluno é algo a ser considerado, é algo a ser relatado, registrado, para que possa ser recuperado, ok? Então, guardar essas duas palavras, né? E aí, as redes de ensino vão ter que fazer esse tipo de avaliação, então. Ela tem que ser processual e formativa. Mas a lei faz alguma coisa que não se viu anteriormente, até então, na lei, nunca, nenhuma versão delas, tá? Que é começar a traduzir como utilizar algumas coisas que estão mais voltadas para a perspectiva da didática e da metodologia, quando ele começa a quebrar estas possibilidades de avaliação, trazendo algumas práticas avaliativas. E ele vai colocando atividades teóricas e práticas, prova oral e prova escrita. Lembra da prova oral que chegou a fazer? Eu fazia, tá? Prova oral, prova escrita, seminários, projetos e atividades online. Então, tem uma gama de possibilidades, mas essas são as que estão previstas em lei. Então, olha que questão interessante. De acordo com a LDB, a avaliação no ensino médio deverá acontecer de que forma? Aí você tem várias opções. Aí você pode pensar, da forma de avaliação processual e formativa, através ou por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais. E aí você tem que saber o que a lei fala, para você usar justamente aquelas formas que a lei aponta, ok? Vamos lá. E aí, se a gente voltar aqui para o final, olha só, a gente já tinha visto isso mais ou menos quando a gente falou das finalidades, lembra? Mas o que é recuperado aqui? Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, que a gente já conversou, e o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então, a gente começa a ver o ensino médio voltado prioritariamente para as questões da produtividade e para as questões das formas contemporâneas de linguagem, porque também estão relacionadas a essa perspectiva do trabalho, também estão relacionados a essa perspectiva de formação de profissional ou de formação de mão de obra, ok? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, que eu dei uma rabiscadinha aqui, para a gente poder passar o slide. Artigo 36. O artigo 36 vai falar disso que vem sendo discutido e que a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá? Que são os itinerários formativos. Isso, acostume-se com essa expressão, tá? Itinerários formativos. O que é isso, tá? Então, o artigo 36 vai explicando essa ideia dos itinerários formativos. Que, na realidade, gente, não é uma novidade dentro do discurso ou da teoria da educação. Já se fala em itinerários formativos. Se você recuperar os decênios do ensino médio, você vai ver que essa expressão está lá. O problema é como ela ganha destaque na LDB e como ela muda uma concepção de ensino médio, trazendo os itinerários como algo central nessa proposta. Então, vamos lá. O currículo do ensino médio será composto, então, pelo quê? Pela Base Nacional Comum Curricular, que a gente já viu. Lembra? O máximo de 1.800 horas. E eu falava para vocês, mas, e é o resto? O resto a gente preenche com o quê? Por itinerários formativos, ok? Então, máximo 1.800 itinerários formativos. Se você quiser pensar que a gente tem prazo para que o ensino médio tenha 1.000 horas, né, por ano, então 3.000 horas, 1.800 serão de base nacional comum e a gente fica com 1.200 para itinerário formativo. Se você pensar na carga horária cheia, que seria 1.400 horas por ano, então 1.400, vamos lá, fazer aqui a conta básica, porque eu acho que senão vai ficar muito perdido aqui para vocês pensarem, vamos lá. Se a gente quiser pensar 3 possibilidades, tá? No ensino médio,
Essa caneta também não tá legal. Deixa eu pegar aqui uma outra. A gente vai conseguir uma caneta bem bacana. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ensino médio com a ideia de 800 horas por ano, a gente tem em 3 anos, 3 vezes 8, 2.400 horas, ok? No total. Se a gente for pensar no ensino médio, que tenha uma carga horária ampliada para 1.000 horas por ano, no final de 3 anos, nós teremos 3.000 horas, ok? Se a gente pensar no horário integral, total, que são 7 horas por dia em 200 dias, 1.400 horas por ano, nós vamos ter 5.200 horas no total. Lembra que, embora a gente tenha mudanças nessas cargas horárias aqui, 1.800 horas vai para a Base Nacional Comum Curricular, ok? 1.800 horas para a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, se eu tenho 2.400 horas, 1.800 são para a Base Comum Curricular, eu tenho 600 horas aqui sobrando para os itinerários formativos. Aqui eu tenho 1.200 horas para os itinerários formativos. E aqui eu tenho um total de, aqui tem que fazer uma conta melhor, de 12, vamos lá, 3.400 horas para os itinerários formativos. Olha só a nossa situação e olha o impacto que isso tem, caso a gente consiga realmente colocar o ensino médio nessa perspectiva de horário integral, ok? Deu para entender por que é importante a gente ter os 3 cenários na cabeça, que a gente possa ir construindo essas relações e que a gente possa ir entendendo essas situações? Tá, vou apagar aqui agora para a gente poder continuar. Vamos lá. Então, a gente está falando dos itinerários formativos, né? Que deverão ser... Peraí, vou voltar aqui, porque já não sei mais o que eu tinha falado. Vamos lá. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum e Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Ok. Então, a gente já viu que tem uma grande parte para o itinerário formativo, mas que parte é essa? Vamos ver? Que itinerários são esses? Primeiro itinerário, linguagens e suas tecnologias. Segundo itinerário, matemática e suas tecnologias. Terceiro, ciências da natureza e suas tecnologias. Quarto, ciências humanas e sociais aplicadas. Você está pensando, mas olha, isso aqui não são aquelas áreas de conhecimento? Até aqui sim. Mas olha aqui a última, ó. Formação técnica e profissional. Então, a formação técnica, ela entra como um itinerário formativo. Mas qual o impacto disso para além da questão da carga horária, para além da questão do tempo? Vamos ver? Vamos continuar aqui na lei. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.
é uma instituição. E essa instituição oferece esse curso de forma integrada ao ensino médio. Então, quando ele faz a matrícula, ele tem uma matrícula só, porque ele está fazendo médio técnico ao mesmo tempo. Qual é a vantagem disso ou a desvantagem? A vantagem é que ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. No final do curso, ele vai ter a certificação do ensino médio e do ensino técnico. Mas a grande desvantagem é, ao longo do curso, se ele desiste do curso técnico, ele está automaticamente desistindo do ensino médio naquela instituição. Porque elas estão atreladas, então eu não separo, porque é uma matrícula só para o curso todo, que é o curso médio técnico integrado, ok? A outra forma de oferecer isso, também articulada com o ensino médio, é a forma concomitante. Olha, gente, concomitante quer dizer ao mesmo tempo, tá? Então, qual é a diferença? A concomitante, ela é oferecida para quem ingressa no ensino médio ou para quem já está cursando. Então, você pode optar por esse tipo de formação assim que você entra no ensino médio, ou pode optar por esse tipo de formação após o ingresso do ensino médio, tipo no segundo ano do ensino médio, no terceiro, não tem problema. Por que não tem problema? Porque você tem matrículas distintas para cada curso. Então, assim, você primeiro ingressou no médio. Aí você resolveu fazer o ensino técnico numa outra instituição. Não tem problema. Você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Olha só o que acontece. O seu diploma de técnico só é válido se você terminar o ensino médio. Ok? E você só tem, o teu médio vai seguir o curso normal, mas o teu técnico vai sempre depender da certificação do ensino médio. Mas não há problema nenhum que você faça em instituições distintas. Então, você pode fazer o ensino médio numa instituição e o ensino técnico em outra instituição. Existe também a possibilidade de você fazer concomitante na mesma instituição. Então, assim, é uma instituição que oferece o médio e o técnico, mas na hora da matrícula, as matrículas são distintas. Você tem uma matrícula para o médio e uma matrícula para o técnico, na mesma instituição, sem o menor problema. E aí, por algum motivo, você desiste do técnico, ok? Você tira a sua matrícula do técnico e você continua com a matrícula no médio. Então, essas são as possibilidades que a gente encontra nesta forma articulada com o ensino médio. A outra grande forma, ela é subsequente. Subsequente é o que vem depois do ensino médio. Então, ela é destinada a quem já tenha concluído o ensino médio. Você já fez o ensino médio e fez o ensino médio regular. Agora, o que você pretende, o que você quer, é só fazer um curso técnico. Então, se você já tem a sua certificação do ensino médio, você vai se dirigir à instituição que ofereça apenas o curso técnico e vai fazer o curso técnico. Esta é a forma subsequente, ok? Vamos lá. Continuando. Artigo 37, olha, tá vendo que é novo? Ele volta, então, agora a falar para a gente dessa questão dos itinerários formativos. A gente apresentou os itinerários formativos, começou a ver como é que a lei organiza essa questão do médio e do técnico, e agora a gente volta a discutir os itinerários formativos. Então, vamos lá. A organização das áreas, ou seja, dos itinerários, e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, olha o que a lei está dizendo. Bom, quais são os itinerários que você vai organizar? Quais são as competências e habilidades? Cada sistema de ensino vai ter que discutir. Vai ter que ver quais são as suas possibilidades, vai ter que ver quais são as demandas e vai discutir e resolver essa situação, tá? Além disso, poderá ser composto itinerário formativo integrado. Ó, itinerário formativo integrado, que se traduz, a lei já vai explicar o que é isso, na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários formativos. Então, olha só, nota que, de fato, a lei está dizendo para mim que há uma redução do tempo da Base Nacional Comum, a gente viu, e uma separação de tempo para esta formação, que pode ser em qualquer uma daquelas áreas que nós já vimos, né? Nas 5 possibilidades dos itinerários formativos. E aí ele continua, você pode, tá? Poderá ser. Você pode pensar no itinerário formativo que seja integrado, ou seja, você tem componentes curriculares da Base Nacional Comum e
componente dos itinerários formativos. E assim você integra como uma possibilidade, mas não como uma regra. Há também a possibilidade, de novo não é regra, é uma possibilidade, do aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo. Então, ele já cursou um, tá? Ele fez linguagem e suas tecnologias. Agora, ele quer fazer outro, ele pode fazer um outro itinerário formativo. E esse outro itinerário formativo pode ser o que ele quiser. Ele pode fazer, inclusive, a formação profissional como outro itinerário formativo. Então, a gente tem dentro dessa ideia uma formação com ênfase técnica e profissional, que tem que considerar o quê? A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação. Então, pensa naquelas empresas que são empresas babies, né, que estão lá iniciando aqueles projetinhos com os alunos, tá? Estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional. Então, já sabe que dentro desse olhar você tem que ter essa inclusão. Práticas de quê? Trabalho no setor produtivo, tá, gente? Ou então, ambiente de simulação. Então, a gente está vendo que o ensino médio vem encaminhando muita potencial, muita força e muito desejo, né? De que os alunos tenham essa formação olhando para as práticas de trabalho no setor produtivo. É bem uma formação pensada na produção de mão de obra. O que o mercado precisa? Vamos, então, preencher essas lacunas do mercado de trabalho. Há também a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Então, digamos que para alguma formação técnica, antes dele ter o título de técnico, ele vá tendo títulos intermediários, tá? Ou seja, ele está qualificado para trabalhar com o sistema X de computador. Ele não é um técnico de informática, mas ele tem uma qualificação para trabalhar com aquele tipo de programa ou com aquele tipo de computador. Consegue entender? Então, o que a lei está prevendo são esses certificados intermediários. Antes mesmo do sujeito ter um certificado de técnico de informática, ele pode ter títulos menores de qualificação, tá? Qualificado para trabalhar com esse computador, qualificado para operar, sei lá, a placa de som, qualificado para operar não sei o quê. Vai depender sempre da estruturação que esse sistema de ensino der para essas etapas de terminalidade desse curso, ok? Vamos lá, muitas novidades, né? Ainda, novidades, eu falei para vocês que aqui ia ser recheado, esse pedaço da lei era recheado de informações. A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial de formação. Bom, como a gente sabe que a tecnologia está avançando, olha o que a lei está dizendo. Se você quiser oferecer uma formação experimental, ou seja, criar um curso técnico que ainda não existe nesse Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, você conhece esse catálogo? Se não conhece, vale a pena, tá? Joga lá na internet, Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que você vai conseguir acessá-lo, tá? Então, essa formação nova, experimental, essa coisa diferente, ela depende de reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação. Então, você começa, o Conselho Nacional de Educação tem prazo de 3 anos para reconhecer, tá? E o Conselho Nacional e o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos têm um prazo de 5 anos para incluir essa nova formação, tá? 5 anos contados da data de oferta inicial de formação. Então, eu começo a oferecer o curso hoje,
Esse curso tem, se aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, ele tem um prazo de 5 anos para ser incluído nesse catálogo nacional dos cursos técnicos, dando a possibilidade, então, de criação de novos cursos para os que a gente já tem hoje, porque muitas vezes são cursos que não têm mais demanda, tendo em vista as mudanças tecnológicas. A oferta de formação técnica e profissional, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Então, olha lá, a própria instituição é que vai oferecer, tá? Ou a instituição vai fazer uma parceria com uma outra instituição. Tanto essa instituição quanto esta parceria precisam de aprovação. E essa aprovação vai ser dada pelo Conselho Estadual de Educação, vai ser o Conselho a Secretaria Estadual de Educação homologa, ou seja, ela reafirma aquilo ali, tá? E os sistemas de ensino certificam. E aí o Estado, o sistema de ensino estadual, porque o ensino médio é competência do Estado, o ensino, a Secretaria Municipal de Educação vai ter que dar essa certificação, ok? Existe um caminho que está sendo previsto para que essa organização, esses itinerários formativos, essa formação profissional seja validada dentro do cenário da educação. Além disso, mais mudanças, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Então, vejam que são muitas possibilidades. Então, você não precisa organizar as disciplinas do jeito que o ensino médio organiza hoje. Então, existe a possibilidade de você organizar módulos, o sistema de ensino tem que sentar, tem que discutir, tem que pensar nesses módulos, tá? E também pode fazer créditos com uma terminalidade específica pensada, elaborada. Então, ao invés de você terminar um ano, o primeiro ano, você pode terminando créditos. E você pode fazendo créditos e com isso você pode organizar melhor a estrutura de ensino do aluno. Na perspectiva do aluno, isso é interessante. Na perspectiva do ensino, da organização do ensino, isso aqui é bastante complexo se você pensar no ensino médio como um todo. Os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Então, vamos lá. As formas de comprovação são demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Então, além disso tudo, os sistemas de ensino ainda podem reconhecer essas competências e também podem firmar convênios com instituições à distância, tá, gente? Desde que elas tenham algum mérito reconhecido. Então, é uma instituição que é credenciada, que é conhecida, e aí, como é que essa questão à distância vai ser comprovada para o aluno? Ele vai ter que demonstrar que ele aprendeu. Então, ele vai lá, ele cursou essa parte fora. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que demonstrar para mim que aprendeu. Ou então, ele tem que ter experiência de trabalho supervisionado. Ele trabalha, esse trabalho é supervisionado, ou então uma outra experiência que ele adquiriu fora do ambiente escolar. Preste atenção que é fora do ambiente escolar. Então, ele já tem uma outra experiência, porque ele já sabe mexer com o computador, porque ele aprendeu na vida, aprendeu olhando, aprendeu porque era curioso, tanta gente faz isso, né? Então, essa experiência pode ser adquirida também e ele pode simplesmente entrar num curso, numa formação à distância, alguma coisa assim. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino. Então, ele vai lá e faz a técnica só em outra instituição de ensino. Isso também é possível de reconhecimento pelo sistema de ensino do qual aquele menino faz parte, ok? A gente também pode pensar em cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, também estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras e também em cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Então, todas essas possibilidades estão pensadas no ensino médio atual para
dar conta dessa ideia dos itinerários formativos e, se vocês olharem, para dar conta dessa parte técnica. Olha como é que a lei avança na discussão do técnico, que de fato é o grande interesse de toda essa transformação do ensino médio. Vocês podem ver que em outras áreas a gente nem fala tanto, né? Mas aqui, nessa formação técnica, é bastante aprofundada a discussão que a lei propõe. Além disso, as escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPT. Aquilo tudo que a gente viu dos itinerários formativos, então as escolas é que têm que orientar esses alunos para que eles possam escolher essas áreas de conhecimento. Então vamos lá ver se a gente consegue entender melhor o cenário. O sistema de ensino tem que oferecer a Base Nacional Comum Curricular, mas ela também tem que oferecer os itinerários formativos. E esses itinerários formativos, que são 5, estão à escolha do aluno. A escolha do aluno dentro das possibilidades do sistema de ensino de oferecimento. Além disso tudo, se a gente for pensar na formação técnica, você tem várias possibilidades de aproveitar o que o aluno já sabe, de oferecer terminalidade para dar qualificações antes do título total de técnico, de pegar a experiência e validar, de trabalhar com a parte técnica em cursos de educação à distância. Então, tem várias possibilidades. E sempre orientando os alunos para que eles possam escolher, dentro daquilo que vai ser oferecido, né, gente, as áreas de educação, as áreas de atuação profissionais, que todo esse artigo aqui falou para a gente, ok? Muita novidade no ensino médio, né? E em educação superior, como é que ela fica? É o que a gente vai ver agora, tá? Então vamos começar a pensar na educação superior. A gente tem algumas mudanças, mas são de 2015, eu nem estou trazendo tão profundamente o estudo da educação superior, porque a educação superior para os concursos de educação básica, ela não é uma das questões prioritárias a serem perguntadas, tá? E os concursos para educação superior, normalmente, eles seguem uma outra lógica, né? Normalmente, quem quer dar aula na universidade vai ter que passar por bancas e outras coisas, e outros processos. E, portanto, então, eu vou trazer aqui uma visão bem mais geral, para que a gente possa conhecer aquilo que é principal e aquilo que é fundamental na organização deste segundo nível de educação. Lembra que quando a gente fala de educação superior, a gente não está falando de uma etapa, a gente está falando de um nível de educação, ok? Quais são as finalidades, então, da educação superior como um todo? A gente não está falando de nenhum curso específico, a gente está falando da educação superior como um todo. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Então, tá na universidade, meu amor, espírito científico tem que pensar, pensamento reflexivo. Aqui a gente está falando de uma formação que é intelectual mesmo. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, sem dúvida o local da pesquisa é na... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Tchau.
extensão é um movimento de você partilhar com a comunidade todos aqueles conhecimentos produzidos na universidade. Então, a universidade ela não pode se encastelar, ela tem que ser um difusor de conhecimentos para a comunidade ao seu entorno. Então, a gente tem aqui essa extensão aberta à população. Então, a extensão não é para os alunos, a extensão pode ser para os alunos também, tá, gente? Mas ela não é focada exclusivamente para os alunos da universidade. A extensão é aberta para a população, cada área vai ter que entender e criar modelos de extensão para que a comunidade possa se beneficiar daqueles conhecimentos que foram ali produzidos, tá? Além disso, olha que coisa interessante, existe agora uma finalidade da educação superior que é em relação ao aprimoramento da educação básica, a universalização e do aprimoramento da educação básica. E a própria lei vai dizendo como? Mediante a formação e a capacitação de profissionais. Então, a universidade está implicada na educação básica, ela está implicada na formação desses profissionais, ela está implicada na capacitação desses profissionais, assim como na realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento dessas atividades, de novo, de extensão, que aproximem os níveis escolares. Então, a educação superior, ela tem que criar esses elementos para que ela esteja próxima à educação básica, ajudando a fortalecer a educação básica, formando e capacitando os profissionais, realizando pesquisas pedagógicas na área da educação básica, para que a gente possa ter esse olhar da educação cada vez mais na perspectiva de colaboração, inclusive entre os níveis, educação básica e educação superior, ok? Deixa eu apagar aqui, para a gente poder mudar o slide. Vamos lá, artigo 41. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Primeiro, cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Então, os cursos sequenciais, a universidade, a gente não está falando ainda de graduação, porque a graduação vem depois, tá? Então, o sujeito tem ensino médio, então ele tem um ensino médio técnico e a universidade vai oferecer um curso sequencial, tá? Um aprofundamento naquilo que ele tem. Então, o curso sequencial é uma possibilidade. A outra possibilidade é a possibilidade da graduação. A graduação aberta a candidato que tenha concluído o ensino médio equivalente e que tenha sido classificado em processo seletivo. Então, a lei deixa claro que a entrada na educação superior se dá através de um processo seletivo. Lembra lá na primeira parte dessa aula, quando a gente falava dos princípios de ensino, e que a gente falava que a educação em níveis mais elevados, de acordo com a capacidade de cada um? Então, está aqui, ó, processo seletivo. Vamos selecionar aquele que é mais capaz. Então, essa é a graduação que a gente conhece. Então, a gente tem as entradas hoje pelo Enem, por vestibulares isolados de diferentes universidades. Cada universidade tem o seu modelo. Mesmo que você vá para uma universidade privada, você vai fazer um modelo de vestibular, que seja uma redação, mas você precisa ter um instrumento de entrada, um instrumento a nível de processo seletivo. De pós-graduação, outra coisa, tá? Outros cursos. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado. Então, pós-graduação inclui também mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Então, dentro desse capítulo pós-graduação, a gente usa muito esse termo corriqueiro quando você vai fazer aquela pós-lato sensu. Ela é uma pós-lato sensu que te dá um título de especialista. E existe um outro tipo de pós, que é a pós-stricto sensu, que vai te dar o título de mestre, se você fizer o mestrado, e doutor, se você fizer o doutorado, ok? Então, faz parte da universidade isso, assim como faz parte aquilo que a gente já tinha falado, tá? Os cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Então, a extensão, ela vai ter que determinar qual é o perfil daquele candidato para que ele possa participar daquela extensão. Então, essas são as possibilidades dos cursos a serem oferecidos nas instituições de educação superior.
Quanto ao processo seletivo para a entrada na universidade nos cursos de graduação, como a gente já viu um pouquinho. Então, os resultados do processo seletivo, eles serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatório a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes no respectivo edital. Então, aqui a gente tem mudança de 2017. Vamos lá. Os resultados têm que ser tornados públicos. Você tem que dizer a relação nominal. Então, antigamente era número do candidato? Não, é nominal, é o nome do sujeito, tá? A ordem de classificação, cronograma de chamada, quando vai ser a chamada, quando serão as outras, as reclassificações, isso tudo tem que estar muito claro. Agora, olha só, 2017. No caso de empate no processo seletivo, então eu tenho duas pessoas que tiveram exatamente a mesma pontuação. Como é que eu desempato isso aqui? Preste atenção, que a gente tem algumas ideias equivocadas sobre isso. Olha o que a lei diz. As instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar. Então, eu tenho dois iguais, mesmo número de pontos. Quem entra? Entra aquele que tem renda familiar inferior a 10, tá? Ok. Vamos dizer que esse critério não se aplique nos dois. Os dois têm renda familiar de 15 salários mínimos, sei lá, ou de mais de 10. Um tem de 15, outro tem 17. Então, vai entrar aquele que tiver menor renda familiar. Então, preste atenção que muita gente pensa que critério é idade. Não é, é renda familiar, ok? O processo seletivo referido nesse inciso considerará as competências e as habilidades definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Então, o processo seletivo, ou seja, a prova, o vestibular, o Enem, seja o que for, tem que conter essas competências e as habilidades definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Então, toda a prova, o que compõe a prova, o que compõe aquele processo tem que estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. Então, essas são algumas condições mínimas para que uma instituição de educação superior funcione. Lembra, se é pluridisciplinar, é uma instituição onde estão várias pessoas de diferentes campos de saber, diferentes disciplinas. E, na realidade, a gente tem que ter essa produção intelectual. O professor de uma universidade, muito mais do que dar aula, ele precisa produzir conhecimento, ele precisa pesquisar, ele precisa publicar artigos, ele precisa estar envolvido em projetos e em processos de iniciação científica junto aos alunos. Essas são atividades que fazem parte desse professor. E, por isso, pelo menos 1/3 do corpo docente tem que ter essa titulação. Então, se você pretende, ou se você, de repente, já tem essa titulação, você pode até se candidatar a uma vaga numa universidade. Dependendo da universidade, dependendo do curso, os critérios entre mestrado e doutorado para fazer o concurso, eles vão variar bastante, tá? Então, lembra que, além disso, é regime de tempo integral, 1/3 do corpo docente, que é o que a gente conhece pelo nome de dedicação exclusiva. Pelo menos 1/3 dos professores, então, tem que ter essa dedicação exclusiva. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática. Lembra que a gente vinha falando da gestão democrática nas primeiras aulas? Gestão democrática continua aqui. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aula. Por que a gente está trazendo essa discussão das 8 horas semanais de aula? Porque se o professor tem carga horária integral, 8 horas tem que ser para aula. E o resto, ele faz o quê? Planejamento, pesquisa, organização. Embora ele não esteja em sala de aula, ele está trabalhando. Então, o mínimo, a carga horária mínima é de 8 horas, tá?
Ok? Além disso, agora entrando para um outro capítulo, a gente vai falar das características das modalidades de ensino. Bom, é isso, né? Já vimos muitas coisas hoje, né? Começamos com o ensino médio e tantas modificações no ensino médio, né? E vimos também educação superior. Algumas coisas que são bem importantes para a gente poder ter conhecimento de algumas questões básicas desse nível de ensino. E aí, o que você achou? Gostou da aula? Manda a sua avaliação. Diz pra gente, foi interessante? Está começando a entender? São muitas novidades, eu sei, né? Mas por isso que eu falo para você, baixa a lei completa na íntegra, vai olhando, vai lendo, vai ouvindo cada vez mais a aula e vai tentando se apropriar um pouco mais dessa discussão que é bastante atual. Lembra, eu estou aqui fazendo a minha parte, você precisa fazer a sua, ok? Estuda aí, investe um pouquinho no conhecimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Então, estou aguardando a sua avaliação. Manda um contato aqui pra gente, tá bom? É sempre bom estar com você. Muito obrigada e namastê para todos vocês. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.